Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos numa série especial de estudos da Bíblia, Eu Quero Ser Feliz. O tema de hoje, que é o terceiro tema, é sobre oração. Lembra que no primeiro tema nós estudamos sobre a Bíblia, no segundo tema nós aprendemos mais sobre a pessoa de Deus e hoje você vai aprender uma coisa muito especial. Você vai aprender que você também pode falar com Deus. Hoje é muito fácil falar com alguém. É só pegar um telefone celular e ligar para a pessoa. Antigamente, quando o telefone foi inventado, era um avanço tecnológico fora do comum. Hoje, você pode falar com qualquer pessoa através de uma ligação. É só ter o número dela. Você pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, pode fazer uma chamada de voz, pode fazer uma chamada de vídeo. Mas sabe o que é legal? A gente pode fazer isso também com Deus, através da oração. Os discípulos fizeram uma pergunta muito especial para Jesus Cristo, que o pastor Odair vai responder. Tudo bem, pastor Odair? Olá, pastor Leandro. Olá, queridos. Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Pastor Odair, olha só. Os discípulos, quando estiveram com Jesus Cristo, eles pediram várias coisas, mas a Bíblia registra um pedido inusitado. Que pedido foi esse? Pastor Leandro, Jesus ele gostava de orar muito. E algumas vezes ele orava no monte, outras vezes ele orava em alguns lugares afastados, mas em um determinado momento Jesus estava orando e orando alto. E os seus discípulos que estavam ali por perto ouviram a oração e falaram: que coisa mais linda, gostaria de orar igual Jesus. E aí eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, nos ensina a orar, assim também como João ensinou seus discípulos. A confirmação disso nós podemos ver em Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Que legal, pastor Odair. Então, os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa, mas eles fizeram um pedido inusitado e um pedido até que envolvia a vida espiritual deles. Ele pediu a Jesus Cristo que ele lhes ensinasse a orar. Então, a gente aprende uma coisa sobre oração, que você pode aprender a orar. Quem não sabe orar, pode aprender a orar, não é? É interessante que Jesus ensinou os discípulos a fazerem orações através de uma oração que é bastante conhecida de todos os cristãos, que é a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso, né? Jesus colocou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo para todos os cristãos. E é interessante que a oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos pedir que a vontade de alguém seja feita na nossa vida. É a vontade de quem? Nesses dias que vivemos, o que nós queremos é fazer a nossa própria vontade. Sempre queremos que seja feito, por mais que às vezes pensamos, eu quero que seja feita a minha vontade. Pensando nesse aspecto, o que Jesus ensinou é completamente diferente disso. Porque o que Jesus ensinou foi fazendo a vontade do Pai, e não a sua, e não a minha, a do Pai. E nós podemos confirmar isso em Mateus capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte, venha o teu reino, na oração, por meio da oração que Jesus ensinou, na própria oração ele já ensinou como deveria ser. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Jesus ensinou que nas nossas orações nós deveríamos pedir que a vontade de Deus fosse feita na nossa vida. E isso entra em choque com o que a gente vive, né? Como você bem falou, a gente é ensinado que nós só podemos ser felizes se nós conseguimos fazer aquilo que a gente tem vontade, né? Eu quero comprar um carro, é a minha vontade de comprar um carro. Só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Mas a Bíblia diz o contrário, que a gente alcança a felicidade plena quando nós permitimos e pedimos que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Agora, Jesus também ensinou uma outra lição sobre oração. Ele disse que toda oração deveria ser feita em nome de uma pessoa.
que pessoa é essa que nós devemos mencionar o nome nas nossas orações? É interessante, pastor Leandro, que os nomes bíblicos, na época da Bíblia, quando aquele período bíblico, eram nomes fortes e tinham um significado. Todo nome tinha um significado. Todo nome tinha um significado. O seu nome Eldaí significa o quê? Não sabe. Aí você me pegou, Leandro. Leandro não tem um significado teológico Porque o Eldaí não profundo. tem, eu acredito que não tem. Talvez deve é. ter, mas você não sabe, né? Te deram o nome Eldaí não por conta do significado do nome, né? Não, simplesmente escolheram. O meu nome é Leandro, né? Não tem significado teológico nenhum. Significa Mas, homem-leão. Lá no período bíblico, lá tinha um significado. O nome dava-se pensando no significado dele. E o interessante é que quando Jesus conversa com seus discípulos no nome de quem deveria ser feita aquela oração, era porque era um nome poderoso, um nome forte, um nome que tinha o poder de mover as coisas. E aí Jesus fala, no meu nome. E aí nós podemos confirmar isso em João, capítulo 14, verso 13, que diz assim, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Este é um nome poderoso para realizar milagres. Então, todas as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. É como uma carta cujo selo faz com que ela chegue num lugar especial. Então, as nossas orações, quando são feitas em nome de Jesus, elas enviam as nossas palavras, não é? O nome de Jesus envia as nossas palavras diretamente para o céu. Então, as nossas orações precisam ser endereçadas a Deus através do nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que vai fazer as nossas palavras atravessarem a atmosfera e chegarem no trono de Deus. É pelo nome dele que será dada autoridade. Isso, porque o mérito não está em quem pede, o mérito está em quem ouve. Agora, as nossas petições e as nossas palavras são corroboradas pelo mérito de Cristo na cruz. Ele nos deu esse acesso direto a Deus. Através dele nós temos acesso direto ao Senhor. É impressionante, né, pastor Daí? Agora, vê só, a gente sabe que quando a gente ora, Deus nos ouve. Agora, quando é que Deus nos ouve mesmo? Deus ele sempre está interessado a ouvir um coração sincero que busca Ele com verdade, com humildade, e Deus está pronto a atender qualquer pedido, qualquer oração que é feita por esse coração sincero. E isso pode ser confirmado no texto de Jeremias, capítulo 29, verso 12 e verso 13, que diz o seguinte, ó, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando a gente ora, Deus nos ouve. Quando a gente ora em nome de Jesus, Deus nos ouve. Agora, pastor Daí, todas as orações são ouvidas por Deus. Sim. Agora, a Bíblia diz, tem um versículo pesado lá em Provérbios, não é? A Bíblia diz que tem uma oração que Deus até ouve, mas para ele essa oração é abominável. Que oração é essa? É a oração de quem? A Bíblia em Provérbios 28, verso 9, fala algo a respeito disso. E diz assim, ó, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Então, olha que versículo forte, porque a Bíblia, ela quando tem que falar duro, ela fala duro, né? Porque a palavra diz que aquele que recusa a ouvir, a obedecer à lei de Deus, até as suas orações são abomináveis. Então, pastor Daí, uma parte fundamental da nossa vida de oração é obedecer. Porque Deus sabe que muitas das coisas ruins que acontecem conosco são consequências de atos de desobediência. É por isso que Deus pede que você e eu obedeçamos a sua lei, os 10 mandamentos. Mas fica tranquilo que a gente vai estudar em um dos próximos episódios sobre os 10 mandamentos e você vai aprender sobre a lei de Deus. Pastor Daí, me responde para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Qual o elemento fundamental que deve ir acompanhado das nossas orações? É simples, pastor Leandro. Acreditar, crer, ter fé. A fé é que dá todo o sabor em resposta às nossas orações. A fé é que move as montanhas. Eu tenho que acreditar que Deus
Ele tem cuidado de mim e está pronto a atender o meu pedido. Então a nossa oração precisa ir com fé. Com fé. Com fé. E a Bíblia diz isso. Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, as nossas orações precisam ter fé e elas não podem ter dúvida. Portanto, quando você orar, quando você pedir algo ao Senhor em oração, peça com fé, sem duvidar, que eu tenho certeza que o Senhor vai atender as suas orações. Pastor, daí, muita gente deve estar se perguntando quanto tempo deve durar uma oração para Deus se agradar dessa oração? Quanto tempo devo orar por dia para que Deus se agrade da minha vida de oração? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, quanto tempo a gente deve orar? Olha qual é o conselho. Leia aí, por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. O texto bíblico é muito claro, pastor Leandro, e diz assim, ó: orem continuamente, sem cessar. Então a Bíblia diz, olha, orai sem cessar. Orai sem cessar. E aí você deve estar se perguntando assim, como eu vou orar sem cessar? Eu não vou trabalhar, eu não vou me alimentar, eu não vou dormir, eu não vou me entreter, não vou cuidar da minha família, quer dizer que eu tenho que orar o tempo inteiro para Deus então ouvir minhas orações? Não, não é isso. Não é que você vai passar o dia inteiro ajoelhado, mas você vai passar o dia inteiro com o seu espírito curvado. Quando a Bíblia pede que nós oremos sem cessar, na verdade a Bíblia está pedindo que nós tenhamos uma vida inteira de conexão com Deus. Queria terminar convidando você a ter a partir de hoje uma vida de oração. Eu quero desafiar a você a usar esse recurso poderoso que o Senhor destinou para nós, seres humanos. Nós somos finitos, somos mortais e somos falíveis. Mas se você deseja acessar o poder daquele que é infinito, imortal e infalível, você precisa fazer isso através da oração. Se você deseja, a partir de hoje, ter uma vida de oração e orar para que Deus atenda os seus desejos, leia comigo. Eu aceito a vontade de Deus para a minha vida e eu desejo, a partir de hoje, ter uma vida de oração. Se você deseja isso mesmo, vamos orar? Pode orar, pastor Dé. Oremos então. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, estando no céu, também está conosco aqui. Está interessado em nos ouvir, mesmo que ainda sejamos pecadores. Pai, existem muitas pessoas que talvez não saibam ainda como orar, mas nesse exato momento, Pai, os ajude a viver uma vida de oração contigo. Abençoe, por favor, cada pessoa que está nos acompanhando. Abençoe, por favor, Pai, e atenda às petições de seus corações, mas os ajude também, Senhor, a serem obedientes à Tua palavra e à Tua lei. Abençoe todas as famílias, nos guarde de todo o mal e abençoe, por favor, cada família que está do outro lado nos escutando e nos assistindo. E por favor, Senhor, mantenha as Tuas mãos sobre eles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima.